Sejam muito bem-vindos a mais um review de tênis de corrida. Se você ainda não me conhece, muito prazer. Meu nome é Vitor Alves, sou fisioterapeuta esportivo e osteopata e aqui no canal falo sobre saúde e esporte. Então, se esse é um assunto que te interessa, se inscreva agora, para não esquecer depois. Para quem não sabe, a Saucony foi uma das primeiras marcas a lançar o que viria a ser um super shoe pós-Nike, né? Então essa corrida aí dos tênis leves, com uma boa responsividade e com a placa de carbono. E esse tornou-se, portanto, na linha de performance, o principal tênis da Saucony, que é o Endorphin Pro. Posteriormente eles tiveram também outros modelos, como por exemplo o Endorphin Elite, né? Mas o Endorphin Pro, e aí agora a quinta edição, chega para realmente colocar esse modelo como sendo aquele tênis principal para os dias de prova, para a sua performance. Então esse é o posicionamento desse modelo da marca com relação a toda a sua prateleira dos tênis de corrida. Ponto negativo é que no Brasil, infelizmente, não temos isso bem pulverizado, então vemos poucos corredores usando Saucony. E a minha percepção é que Saucony está no pé do corredor que tem acesso ao exterior. Se a pessoa tem possibilidade de viajar, por exemplo, para os Estados Unidos e traz esses modelos de fora, ou em algum momento morou nos Estados Unidos, conhece alguém que tem morado nos Estados Unidos, Europa também, e viu esses modelos, já experimentou alguma vez e aí sim passa a usar os modelos. Por quê? Não são todas as lojas que possuem Saucony, que vendem Saucony no Brasil. O que é uma pena, porque particularmente me agrada bastante os modelos. Muito bem, esmiuçando um pouquinho mais sobre esse modelo. Nós temos na entressola duas espumas, que é a Power One PB e a Power One HG. PB de Piba ou Pibax e HG, que seria o Holy Grail, que seria o Santo Graal, semelhante ao que tínhamos na versão número 4. Juntamente com essa espuma, nós temos a placa de carbono, que ficou um pouco diferente comparada à sua versão anterior. Mas esse equilíbrio garante não somente a responsividade, como um pouco mais de durabilidade, para que não fique algo macio demais, tornando o tênis assim um pouco mais instável. Então esse é um ponto positivo nesse modelo, mas se a gente pensarmos em resposta, o que muda principalmente? A sensação, né, é que ele ficou um tênis um pouquinho mais firme. Então percebam que ele é um tênis inflexível, não dobra com facilidade, a não ser no antepé, que ele fica um pouquinho mais flexível, mas é um tênis rígido. E é um tênis que também não permite grande torção, ou seja, ele gera um pouco mais de estabilidade no sentido de antepé para retropé, no sentido também torsional. Então ele é um tênis que ficou um pouco mais rígido, o que eu vejo como ponto positivo, pensando em resposta ser um pouquinho mais firme. Mas a placa auxilia, talvez a gente vá sentir um pouquinho menos daquela sentido de reação de uma espuma mais macia, chega a placa e gera esse efeito trampolim. Talvez não tenhamos essa mesma sensação como em alguns outros modelos. Então é uma sensação de uma batida um pouquinho mais firme, mas pensando em performance, eu vejo isso como algo positivo. Enfim, a placa talvez não trabalhe tanto para dar essa propulsão, mas trabalhe como algo firme, que vai auxiliar nessa estabilidade, auxiliando assim nessa transmissão de energia para ter uma rolagem um pouquinho mais fluida. Essa pelo menos foi a minha percepção utilizando esse modelo. Quesito durabilidade, um ponto positivo foi que agora temos um pouquinho mais de borracha no solado, que a Saucony chama de Power Track, que garante um pouquinho mais, tanto em termos de aderência, como eu já disse, em termos de durabilidade, sendo a placa vazada aqui na região do médio pé. Então esses são pontos positivos, pensando que esse é um tênis que
eu já investi um tanto considerável, né? Então eu quero que esse tênis dure um pouquinho mais. Então, apesar de ser um tênis de placa de carbono, que em geral se desgasta um pouco mais rápido, essas variáveis tornam ele um pouco mais durável, o que eu vejo como ponto positivo. O cabedal da edição número 4, que eu tinha achado muito bonito, vários pequenos formatos hexagonais, aqui ele ficou um pouquinho diferente, mas ainda ele é um tanto quanto translúcido, toda essa região medial, e vindo para a região lateral, aí sim, do meio para a lateral, o grande logo aqui da Saucony, e ele também fica todo translúcido nessa região. Uma sensação assim, realmente muito gostosa ao vestir, no calço do tênis. E que fica interessante também, uma sensação ali um pouco diferente, que não se vê tanto nesses tênis dessa prateleira, é nessa região justamente do dorso ou peito do pé, que aqui no que seria a língua dele, que ela fica fixa nas laterais, ela tem um material que lembra um pouco, quem já usou alguns modelos do Nimbus, que ela da ASICS, que ela justamente abraça um pouco mais essa região do peito do pé. O que é um ponto que tem que ter atenção, para que na amarração não venha a incomodar, pressionando demais, principalmente porque a língua ela vem até um pouquinho mais, ela é um pouco mais comprida na região aqui do peito do pé. E se a gente apertar forte demais aqui o cadarço, pode pressionar os tendões, os extensores dos dedos. Então os tendões ficam nessa região, tanto que vem para o dedão quanto que vem para os outros dedos. Então eles passam justamente nessa região do peito do pé. Se a gente apertar demais, a gente pode comprimi-los e gerar algum desconforto. Então atentem-se a isso, tá? Mas a sensação é que realmente fica um ajuste muito legal. O que eu vejo como ponto positivo também, mas tem que ter esse cuidado. E falando justamente sobre essa altura da língua, eu falo também sobre a altura do contraforte, que é aqui um ponto de atenção para quem usa meias um pouquinho mais curtas. Minha sugestão honesta é que se você usar um pouco meias mais compridas, vai ser mais interessante, porque corre um risco de ter atrito aqui nessa região, justamente porque eu achei essa região um pouquinho mais alta aqui nessa região do contraforte. Não vejo essa necessidade toda, né? Ele que aqui é bem flexível, sendo um pouquinho mais rígido nessa região. Então percebam que não é um tênis tão estreito, então isso também favorece alguma estabilidade nessa região do retropé, apesar de não ser o tênis mais estável nessa região aqui do retropé. Mas ainda assim são pontos que vão auxiliar nesse quesito de estabilidade. Então essa região nós temos um pouquinho mais de rigidez, e na lateral já não temos tanta. Então o que garante essa rigidez é justamente essa plaquinha que nós temos inserida aqui nessa região, tá bom? E o resto são tecidos bem molinhos e bem maleáveis, bem flexíveis. Falando da amarração, nós temos aqui alguns pontos com algumas diferenciações, né? Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos de passagem do cadarço, com nenhum ponto aqui de fixação na língua, até mesmo porque ela já é fixa, então ela não vai ficar sambando, não vai ficar dançando no peito do pé. Mas percebam que no terceiro e no quarto nós temos aqui um passador, além de termos o furo, né? Então eu acho que é para justamente auxiliar um pouquinho mais nessa sensação de abraçar o peito do pé, mas que particularmente, como não tem nenhuma continuidade aqui, eu vejo mais como um detalhe do que algo realmente funcional. E é um tênis com 8 milímetros de drop, sendo 39,5 atrás, o que faz com que ele não seja um proibidão, e 31,5 na frente. Essa cor, pessoalmente, não é a que mais me agrada, não é a cor que eu acho mais bonita. Mas, para quem gosta de algumas cores mais neutras, foi lançado também. E imagino que no decorrer dos meses aí, outras cores também serão lançadas. Mas essa e uma pink com preto, particularmente, não são as que mais me agradam.
Então, para quem eu acredito que esse tênis seja interessante? Para aquelas pessoas, principalmente, que não estão tão preocupadas com o tênis de maior resposta, o tênis de maior propulsão, ou aquelas que estejam começando a procurar um calçado, um tênis de performance, um tênis com placa de carbono. Esse eu acredito que seja uma boa escolha. Por quê? Ele garante um pouco mais de estabilidade e boa sensação de abraço no pé. Então, dificilmente alguém que utilize esse tênis vai reclamar falando que ele gerou bolhas, tirando esses pontos que eu coloquei aqui em considerações, mas que ele gerou bolhas, teve problemas com calosidades, apesar dessa forma ser um pouquinho mais estreita do que versões anteriores. Então eu acho um tênis bem democrático para essa prateleira de tênis. Então essas foram algumas das minhas considerações com relação ao Saucony Endorphin Pro número 5. Se você já usou esse modelo ou versões anteriores, coloque aqui sua opinião, vai ser um prazer ler seus comentários. Não deixe de se inscrever no canal e curta esse vídeo para que assim esse tipo de conteúdo chegue a cada vez mais corredores e corredoras. Obrigado por acompanhar, um abraço e até mais.